Oh, mais uma vez, meus amigos, muita alegria estar com vocês e especialmente nesse assunto que tanto alegra o coração de um discípulo, né? Então, não sei como é que está o ânimo de vocês, mas eu pensei em compartilhar bastante coisa. Vamos ver se vocês aguentam. Ótimo. Ó, bem, ainda vou dizer uma coisa para você, que eu pensei isso agora, tá? Eu te convidei para hoje. De hoje a sexta está livre, é um tempo que eu exploro mais com eles. Depois vem o Rito Kleber e a última sexta está livre. Então, se porventura você sentir no coração da gente ter um segundo papo sobre isso, eu acho que a turma aqui topa, você pode voltar aí, ou semana que vem ou no final do mês. Temos sexta livre para te receber, se você não conseguir esgotar tudo que está no seu coração para hoje. Fique à vontade, viu? Tá bom. Seria uma alegria. Tá bom. Aí vocês depois, vamos ver como anda e vocês avaliam se acham bom e necessário. Perfeito, ok. Eu ia compartilhar com vocês a minha tela outra vez. Será que o anfitrião me deixa compartilhar? Não sei. Aline, de Brasília, você pode aí liberar ou compartilhar, Aline, por favor? A volta do Senhor convida a gente para olhar bem longe. Nós vamos ter que vou convidar vocês, convida a gente a fazer uma viagem. A gente sair daí da nossa sala e olhar de cima, como Deus olha, tá bem? Então, nós vamos dar uma olhada com os olhos de Deus. Deixa eu compartilhar aqui algo com vocês primeiro. Fazer uma brincadeira com vocês. Quem reconhece esse lugar? Alguém reconhece por aí esse lugar? Que lugar é esse? Quem reconheceu? Minha casa. Então, vou fazer essa brincadeira. Vou convidar vocês para a gente faz de conta que está todo mundo aí na sala do tio Deco, certo? E nós agora vamos sair da sala do tio Deco aí, todo mundo, ó. Vamos usar essa brincadeira aqui do Google Maps, ó. Vamos saindo da sala do tio Deco. Ó, e reconhecem aqui o prédio? Quem não tinha reconhecido primeiro já reconhece agora, viu? Agora nós vamos mais para longe. Ó, vamos começar a voar todo mundo. Vamos bem para longe, ó, o prédio. E vamos nos afastando. Vamos. Ó, Jesus, ele olha bem de cima tudo, viu? Olha cada um de vocês, cada um de nós. Olha. Agora vamos vendo nossa cidade. Não sei quem não é de Salvador, vai ver a cidade de Salvador aqui agora, ó. Deixa eu botar no lugar aqui a posição da cidade, para a gente ir reconhecendo. Agora, o Senhor não está só interessado aqui na nossa cidade. O Senhor está interessado em todos os discípulos, em toda a parte. Vamos olhar aqui agora a Bahia toda. Não sei se tem outros de outros lugares aqui da Bahia. Olha quantas cidades aqui da Bahia. Agora nós vamos todos juntos. Estamos nos juntando aqui, ó, nas alturas. Estamos indo ao encontro de Jesus aqui nas alturas. E um dia vai acontecer isso. Você vai ter essa visão aqui, ó. Já pensou quando você estiver subindo, encontrando Jesus? Vai olhar lá de cima, a terra pequenininha. Agora vamos ver o Brasil todo, ó, os que estão de outra parte aqui do Brasil. Olha nós, ó, os estados todos por aí. Agora vamos mais longe ainda. Porque o Senhor nos chama, quero dizer para vocês que nós não somos dessa terra, viu? Agora nós estamos indo para o nosso lugar. Nosso lugar é longe. Esse assunto, meus irmãos, uma das coisas que o homem mais deseja saber é o futuro. E
os homens fazem estas perguntas aqui todas. Para onde vamos? O que vai acontecer depois? Agora, nós temos perguntas mais específicas. A gente quer saber o que vai acontecer, quando é que vai acontecer, como é que vai acontecer, e a pergunta mais importante é como nos prepararmos para esse dia, esse momento. Então, hoje nós vamos procurar responder essas perguntas todas aqui com vocês. Claro, não vamos estudar tudo que a Bíblia fala sobre isso, mas vamos procurar avançar. Vou pedir para você, nós vamos ler alguns textos. Vou pedir que vocês tenham a Bíblia aí do lado, os que têm aparelhinho, ou usam o aparelhinho para se ver aqui os demais, ou usam o aparelhinho para ler a Bíblia. Então, pega uma Bíblia de papel. Vamos ler o texto de Filipenses 3. Este texto eu gosto muito. Aliás, todos esses textos. Aliás, todos os textos, né? Algum de vocês pode ler? O Filipenses 3, versículo 20 e 21. Eu posso ler, tio. Então, por favor. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Amém. Vamos ver o que esse texto começa dizendo? Diz assim, que nossa pátria está nos céus. Espera aí que eu acho que eu... me perdi todo aqui no meu PowerPoint. Vou voltar para o comecinho dele. Está aparecendo direitinho para vocês? Não. No momento, não. Acho que eu perdi eu me atrapalhei. Eu interrompi, acho que o compartilhar, não foi? Agora está entrando, entrou novamente. Então tá. Primeira coisa que esse texto diz, ele diz qual é a nossa pátria. Nossa pátria está nos céus. A gente não é cidadão aqui da terra. Me desculpe quem achava que era daqui da terra, vou contar para você. Teu destino final não é aqui a terra. Você é um cidadão e uma cidadã do céu. Por isso que a gente é meio esquisito assim, porque a gente, na verdade, é extraterrestre. A gente é meio ET, assim. Então, por isso que as pessoas acham a gente estranho, porque nossa linguagem não é da Terra, nosso coração não é da Terra, nossos valores não são da Terra, nossa esperança não é da Terra. Nós estamos aguardando o dia de voltar para o céu, de ir para o céu, na verdade, né? Tem um filme muito antigo de extraterrestre, era ET, o extraterrestre, não sei quem já viu, um filme de uns 20 anos atrás, eu acho. E aí era um ETzinho, um extraterrestre que tinha vindo parar aqui na Terra, e a única coisa que aquele ET queria era voltar para a casa dele. E fazia o filme todo é o ET querendo voltar para a casa dele. E dizia, E.T. phone home, quando ele conseguiu falar com os parentes dele. Pois a gente é assim, a gente é um extraterrestre louco para voltar para a nossa pátria. Lá é que é bom. Aqui na Terra não está bom, não vai ser bom. Tem gente que quer desfrutar e tentar
tirar sua diversão aqui desta terra. Quero dizer que as pessoas vão se frustrar. Esta terra já está falida e condenada à destruição. O mal, a maldade humana, ela só vai se multiplicando. E nós não somos desta terra. Então, você estuda, trabalha para ganhar teu pão e servir ao Senhor enquanto você está aqui na terra. Mas teu coração não está aqui, tá bom? Teu coração está lá no céu, está lá com o Senhor. Lá é que é bom. Vocês já conhecem esse diagramazinho aqui? Que é o diagrama do propósito eterno de Deus. Então, ó, na verdade, eu tirei aqui, no diagrama original tem aqui, antes de ter sido criada a Terra, já existia o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles queriam uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E criaram todo o universo e a Terra com esse propósito de ter uma família de filhos para o Pai. Mas vocês conhecem a história. A história é que o homem caiu, Deus deu livre-arbítrio ao homem, e o homem caiu, mas Deus desistiu do seu propósito? Não, Deus não desistiu do seu propósito. E ele continua querendo esta família. E ele vai ter. Então, aqui, ó, não é difícil calcular o tempo de Adão e Eva. Os homens dizem que a raça humana que tem milhares ou milhões de anos. A Bíblia não diz isso. Você faz as contas pelas genealogias, você vai ver que a raça humana tem 6.000 anos. Então, o homem foi criado mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Se você fizer as continhas lá, Abraão existiu e viveu mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, e antes de Abraão houve mais 2.000 anos. Então, ó, Adão foi criado por aqui, em 4.000 AC. Aí veio a queda. Há 2.000 anos atrás, Jesus veio. Bom, aqui, nesse tempo daqui, até a vinda de Jesus, veio o povo de Israel, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e ali Deus tem um propósito, que agora a gente não vai explorar muito isso. Até que veio Jesus. Então, há 2.000 anos atrás, Jesus veio e trouxe a redenção, a oportunidade de novo nascimento e restauração do propósito de Deus. Então, agora a história continua. E nós estamos aqui assim, mais ou menos. Não sei se vocês conseguem ver o mouse muito pequenininho aqui, ó. Nós estamos aqui mais ou menos aqui. Não sei, ninguém sabe direito quanto tempo falta. Mas nós estamos em 2020. E, ao que tudo parece, está muito perto de virem a acontecer os acontecimentos finais, o fim da história desta Terra. Então, vem acontecimentos que nós vamos falar aqui sobre a volta de Cristo. Depois tem um período que Jesus ainda vai reinar, depois da volta dele, ainda vai reinar 1.000 anos aqui na Terra ainda. Depois vocês podem conhecer um pouquinho melhor o que é isso. Isso é conhecido como milênio. Depois desses 1.000 anos é que vem o juízo final do Senhor. Esta terra será destruída e aí virá a eternidade. A eternidade é com o nosso destino, alguns para castigo eterno e outros para estar com o Senhor eternamente. E não pense que vai ser sem fazer nada lá. Outra hora a gente pode falar sobre isso, não. Tá bom? Então, esse é o panorama para vocês. A gente sai, quando fala da volta ao Senhor, nós temos, e do nosso destino eterno, nós temos que sair da terra e olhar de fora. Ó. Estamos olhando a história toda da humanidade e o que vai acontecer depois. Agora, a pergunta é, como é que se sabe o futuro? Certo? Se pode confiar, eu quero dizer para vocês, ó,
Os homens querem muito saber sobre o futuro. Vocês sabem que muitos procuram outros recursos. Tem gente que procura a superstição, procuram... não sei se hoje ainda se lê muito horóscopo. Sabem o que é horóscopo, todo mundo? Tem gente que, para saber o futuro, lê o horóscopo. Olha as estrelas. Tem gente que procura a bruxaria com cartomancia, que lê as cartas, porque querem saber o futuro. Alguém tá desenhando na tela. Deixa eu ver se eu consigo apagar os desenhinhos da tela. Apaguei. Deixa eu ver se dá para segurar os desenhinhos. Não sei como travar os desenhinhos. Talvez alguém possa travar por aí. Aqui. Desabilitar as anotações dos participantes. Pronto. Fui malvado, não deixo mais ninguém rabiscar a tela. Alguns procuram saber o futuro através de cartas, Isto é ilícito e não acertam quase nada. Tem pesquisas que dizem que essas predições da superstição acertam 5% das vezes. Não acertam nem metade das vezes as pessoas que procuram essas coisas aí, tá? Outras pessoas, você sabe que no mundo empresarial e no mundo político e tudo, eles tentam, adivinhar o futuro ou estudar o futuro através de previsões. Então, fazem estudos. Você sabe que nas universidades tem centros de estudo e previsões do futuro. Tem várias universidades que tentam prever o fim do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Um dos estudos diz que o mundo vai acabar em 2040. Essa gente cientista, por que caminhos que eles tentam ver isto? Eles tentam ver isto através de ver mais ou menos o crescimento da população da Terra, a quantidade de produção de alimentos, o consumo de energia da Terra, da população, o desgaste do meio ambiente. Aí eles botam tudo isso e dizem, o ser humano vai acabar com o meio ambiente e em 2040 acabou a Terra. Eles tentam fazer essas previsões. As estatísticas mostram que essas previsões acertam 25%. Um quarto das previsões que a ciência faz, ela acerta, quanto ao futuro. Certo? Agora, vamos ver em que a gente pode confiar. A Bíblia, ela é um livro cheio de previsões e predições do futuro. Deus é ousado, porque ele pode dizer o que vai acontecer no futuro, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. E ninguém mais pode. E na Bíblia há 737 predições sobre o futuro desde a antiguidade, certo? A maioria dessas predições já foi se cumprindo ao longo da história. Não sei se vocês reparam nos livros dos profetas, por exemplo, está profetizado que ia vir, e está dito claramente que ia haver um império assírio, ia dominar a terra e iam tomar Jerusalém e os judeus, e isso aconteceu. Isso foi predito, algumas predições centenas de anos antes de acontecer. Foi predito na Bíblia que vinha o Império Babilônico, e assim veio, depois do Império Assírio, os que gostam de história, veio o Império Babilônico. Foi predito que depois do Império Babilônico, vocês se impressionam, Isaías e Daniel predizem com clareza que vem o Império Persa, que vai tomar o Império Babilônico. E assim aconteceu. Vieram os persas, dominaram os babilônios e a terra toda. Depois, Daniel prediz que o persa não vai ficar. Um outro dia, pode ser a diversão, pode ser olhar essas profecias todas.
ele diz, olha, depois do persa vai vir um outro império, ele não diz quem era, mas diz que vem um império que vai tomar o persa, e esse império não vai durar muito tempo e vai se dividir em 4, que foi o Império Grego. Alexandre o Grande, que veio, tomou o Império Persa, dominou os persas, e depois ele viveu poucos anos, 30 e poucos anos, morreu e não deixou herdeiros, e o império dele se dividiu em 4. Daniel prevê isso com precisão, essa divisão em 4. Depois ainda diz mais, se você ler o capítulo 11 de Daniel, ele conta a história toda dos 400 anos que vieram depois, até a vinda de Jesus, dizendo os reis que iam tomar, há uma briga entre os reis do norte e do sul, e você vê que são 2 desses reis do Império de Alexandre o Grande, que se dividiu. Mas não vou tomar muito tempo, só estou dando exemplo de como as profecias bíblicas, 594 dessas profecias bíblicas já se cumpriram. E se cumpriram, você sabe quanto por cento acertou? 100% das profecias se cumpriram com perfeição. Então, faltam ainda 143 predições bíblicas, que são do futuro, diz respeito à volta do Senhor e o fim do mundo. E vocês acham que vai ou não vai se cumprir esses outros 20%? Vai se cumprir com precisão também, com exatidão, porque o Senhor tem tudo em suas mãos, Ele mesmo vai cumprir. Amém? Então, isso eu conto para vocês, para dar ânimo, vocês saberem que podemos ficar tranquilos, que tudo que o Senhor falou vai se cumprir. Amém? Sobre esse assunto da volta do Senhor, há muito na Bíblia, todos os livros da Bíblia falam sobre esse assunto. Mas a gente aprendeu com Ivan Baker que a melhor forma de estudar esse assunto é começar com o ensino de Jesus sobre esse assunto. Por quê? Porque Jesus fala da forma mais simples e ele fala da forma mais clara. Jesus não usa assim figuras no ensino dele, não usa ilustrações. Você vai lá para Apocalipse, tem uns monstros, umas bestas, umas figuras muito difíceis de entender. Então, se você vai começar por Apocalipse, você vai se confundir e pode errar as suas conclusões. Então, nós vamos começar pelo ensino de Jesus. Hoje, na verdade, eu queria ficar só neste ensino de Jesus com vocês. E vocês ficarem bem catequizados sobre o ensino de Jesus, sobre a volta dele e o fim dos tempos, tá bom? O ensino de Jesus vai estar lá, nós vamos nos basear em Mateus, capítulo 24. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês, agora nós vamos ficar aí nesse capítulo 24 de Mateus. Dé, você está por aí? Estou aqui, bem. Você acha que está indo bem? Quer ótimo. fazer algum tipo de colocação? Não, excelente. Pode seguir, fica à vontade. Podemos ir? Tá, então, com certeza. Tá ótimo. Então tá. Então nós agora vamos ler esse capítulo 24. Esse capítulo 24, ele faz parte, ele é um sermão que ele é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Foi nos últimos dias antes de Jesus morrer e ressuscitar, claro. Então, os discípulos estavam com ele, muito animados, porque o templo tinha sido construído e era muito bonito. E Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo aí. E aproveitou para falar da volta dele. Então, os discípulos, depois em particular, perguntaram para Jesus, quando... Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler agora, a partir do versículo 3, Mateus 24, versículo 3. Nós vamos ler do 3 até o 31. Agora, nós vamos ler
aos pouquinhos, tá bom? Nós vamos dividir esse ensino de Jesus em 6 momentos, certo? Do versículo 3 até o 31. Então, nós vamos começar. O primeiro momento, nós vamos ler, vai ser até o versículo 6. Nós vamos ler agora. Alguém lê para mim Mateus 24, de 3 a 6? Eu posso ler. Mateus 24, de 3 a 6. Tendo-se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amém. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai suceder essas coisas? Que ele tinha dito que o templo ia ser derrubado, e que sinal haveria da vinda dele? E ele vai começar, Jesus, com muito amor, ele vai começar a profetizar e a dizer os acontecimentos que virão antes da vinda dele. Então, esse primeiro momento, a gente vai dar esse nome que Jesus deu aqui no finzinho. Ele disse assim: ainda não é o fim. Então, para facilitar a catequese e a gente aprender os 6 momentos, nós estamos dando um título para cada um desses momentos. Então, esse é o momento que a gente vai chamar ainda não é o fim. O que Jesus diz que acontece aqui nesse momento? Ih, sumiu aí. Jesus diz, ele diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, pois é necessário acontecer assim, mas ainda não é o fim. Então, Jesus fala de 2 coisas aqui. Fala uma advertência, que surgirão falsos cristos e que enganarão a muitos. E Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerras. Em Lucas, na verdade, esse capítulo de Mateus 24, ele aparece também em Marcos 13 e Lucas 21. Então, eu, às vezes, pego algumas palavrinhas que estão lá em Lucas ou em Marcos. Então, Lucas fala de revoluções. Guerras, rumores de guerras e revoluções. Estes sinais, meus amigos, a gente chama de sinais crescentes. Quem assistiu à live de tio Marcos, Marcos falou de sinais crescentes e sinais marcantes. Os crescentes são coisas que já estão acontecendo agora um pouquinho e eles vão ir aumentando. Na verdade, os crescentes eles já acontecem há muitos anos. Então, por exemplo, já houve na história muitos momentos de guerras e revoluções e vai seguir havendo, certo? Só que a gente entende que essas coisas vão ir crescendo. Por isso a gente chama de sinais crescentes. Falsos cristos também, para vocês entenderem, a palavra Cristo é a mesma palavra Messias. São falsos salvadores, falsas esperanças para a Terra, certo? Vocês vão ver que daqui a pouco vai surgir aí, já está surgindo um papa com muitas heresias, e que ele vai indicar um homem que vai ser um homem maravilhoso, que vai resolver os problemas da Terra. Então, se possível, vão querer e vão enganar muita gente, vai ter muita gente acreditando nisso. Então, estejamos atentos, Jesus está advertindo, acautelai-vos. Ó, preocupação número 1 de Jesus é preparar os discípulos. Ninguém engane vocês, tá? Mas vamos adiante. Vamos ler agora do versículo 7 até o 14. Algum de vocês pode ler? Vamos para o segundo momento aqui no ensino de Jesus. Do 7 ao 14.
Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês serão presos e entregues maltratados, e vocês serão mortos. Todos os vão, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé, e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas serão, e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Amém. Ó, nós vamos dar o seguinte nome para esse período: princípio das dores, que está ali no versículo 8, certo? Que Jesus diz que vão acontecer aqui nesse princípio das dores. Ele fala de novo, nação contra nação, reino contra reino. Parece que se agravem, vamos entendendo que se agrava a tensão entre as nações. Depois ele fala que haverá fomes e terremotos. Em Lucas fala de epidemias. Depois fala também, em Lucas, fala de coisas espantosas e grandes sinais no céu. O que a gente vê que vai começando a acontecer? Vão se intensificando cataclismos, vão se intensificando acontecimentos naturais. Além das guerras, vão aumentando epidemias também, como a gente está vendo esta do corona. Verdade. Certo? É possível que esta seja até uma epidemia leve. Pode vir epidemias ainda mais fortes. Como é? Vamos ser aqui os discípulos corajosos aqui? Não tememos esses acontecimentos. Ao contrário, Jesus disse que quando a gente visse acontecer essas coisas, a gente se regozijasse. Lembram a palavra do tio Marcos? Que a gente se regozijasse e alegrasse porque nossa redenção estava perto. Então, vamos com coragem, sem medo. Depois, haverá perseguição aos discípulos. Jesus fala que isto vai se intensificar, haverá prisões, mortes e seremos odiados. Por isso temos que estar fortes, viu, irmãos? Depois ainda diz assim, haverá falsos profetas. Vai se intensificar bastante a falsa profecia. Por exemplo, esta semana a gente viu um homem que se diz pastor, evangélico, falando que esse negócio de homossexualismo é permitido por Deus, que a Bíblia está antiquada, que tem que mudar e aceitar o homossexualismo na igreja. Imaginem. Esse homem desconsidera que a palavra do Senhor é imutável e se Deus no passado reprovava o homossexualismo, no presente, igualmente Deus reprova e abomina o homossexualismo. Agora, vai surgir falsos profetas. Falsos profetas é diferente de falsos cristos. Falsos profetas são ensinos falsos que vão entrando no meio da igreja. Vocês estejam com os olhos muito abertos para não ser enganados também. Não vamos atrás daqueles que se desviam da palavra do Senhor. Amém? Jesus adverte muito justamente porque o Senhor quer que os que são discípulos dele não sejam enganados. A preocupação do Senhor é nos guardar. E que mais vem? Vai haver a multiplicação da iniquidade. Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Que é isto? Multiplicar a iniquidade é multiplicar o pecado. Vocês já estão vendo isso acontecendo. Cada vez mais os homens são mentirosos, cada vez mais estão mais egoístas, mais orgulhosos, mais altivos, mais desobedientes aos pais. Lembram aquela lista que está lá em 2 Timóteo? Cada vez mais cruéis, aprovando o aborto, aprovando o homossexualismo.
Cada vez a imoralidade vai estar mais aprovada. E é assim mesmo. A gente temos que estar preparados porque cada vez mais vai haver uma polarização. O santo, Apocalipse diz que o santo vai ser mais santo e o ímpio vai ser mais ímpio, vai se sujar ainda mais. E nós temos que estar preparados para isso também. Jesus vai nos preparando. Vai ter multiplicação da iniquidade. E nós vamos estar cada vez mais fortes, cada vez mais santos. Por isso que a gente é extraterrestre, gente. A gente não vai no fluxo deste mundo. E por isso eles vão odiar os cristãos. Porque os cristãos não vão atrás dessas coisas. Por isso seremos odiados. Com grande honra. Quero ser detestado por esse mundo. Amém? Não queremos ser aprovados por esse mundo. Se o mundo nos aprova, a gente está meio parecido com ele. Então, e vai haver o esfriamento do amor, certo? Isso aqui Jesus avisa, cuidado. Olha sempre de que teu coração esteja um coração aquecido, não frio. Aquecido de amor por Deus e amor uns aos outros. Olha sempre para dentro de você e veja se teu coração está sempre amoroso. Vamos para o terceiro momento? O terceiro momento já é um sinal. Esse aqui ainda eram sinais presentes e crescentes, que vão ir crescendo. Ó. Agora nós vamos entrar nos sinais marcantes antes da volta do Senhor. Aqui já vai acontecer algo notório. Quando acontecer isso, contagem regressiva. Alguém pode ler, por favor? Do 15 até o 28. É o terceiro momento que Jesus fala com a gente. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aleluia! Eita! Ó, a coisa vai apertar. Quem tiver com a fé meio fraquinha assim, não aguenta não. Temos que estar com a fé forte, robusta. Como começa esse texto assim? Começa assim no versículo 15. Quando vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, nós não vamos poder ir agora lá para Daniel. Vocês acreditem em mim. Esta profecia que Jesus fala, que é o abominável da desolação, ou lá em Daniel se encontra assim, a abominação desoladora, é uma referência, meus amigos, à manifestação do anticristo. Neste momento, o anticristo se manifestará. E ele, o que é esse abominável da desolação? Ele vai sitiar, ele vai cercar Jerusalém e ele vai tomar o templo. Ele vai ocupar o templo lá dos judeus, certo?
ele vai ocupar o templo. O apóstolo Paulo diz que ele vai se sentar no templo como o próprio Deus, vai profanar o templo. Isto é o abominável da desolação. E vai perseguir os judeus, vai levar os judeus cativos, e depois, a palavra do Senhor diz que ele vai perseguir também aos demais cristãos pelo mundo. Então, neste momento, este é um momento marcante. Depois, a gente começa juntando as coisas, depois lá em Apocalipse, detalha mais esse momento. Esse momento, tanto em Daniel, mostra que agora vem um período, o anticristo, ele vai se manifestar durante 7 anos, certo? Não vai dar para a gente explicar tudinho aqui hoje para vocês. Mas este momento aqui é a metade da manifestação dele. Os primeiros 3 anos e meio, ele vai estar mais quietinho, fazendo alianças políticas. Isso tudo está lá em Daniel, tá? E aqui, neste momento, bem aqui, no meio dos 7 anos, ele vai praticar isto aqui, que é a abominação desoladora. Se vocês quiserem, aí vocês vão ter que escolher algum dia, se quiserem aprofundar, ou lá em Daniel, ou em Apocalipse, para ver para que lado que a gente pode ir, certo? Ó, não vou fazer isso agora, não. Então, ele vai começar e vai perseguir. Apocalipse diz que ele vai perseguir os cristãos e Deus vai permitir que ele até mate alguns de nós. A morte por amor a Jesus traz muita glória ao Senhor. A gente não deve temer isto, não. Devemos estar... Não tem maior glória do que morrer. Morrer de outros motivos não tem muita glória, mas morrer por amor a Jesus, há muita glória para o Senhor. Em Apocalipse diz que esses que morrerem vão ganhar um cuidado especial de Jesus lá. Depois vocês leem os da grande tribulação, os que vêm da grande tribulação. Então, vão ganhar um denguinho, vão ganhar um colo especial de Jesus lá, os que morrerem por amor a ele na grande tribulação. Então, essa é a descrição. Vai ser um período muito difícil para os judeus. Jerusalém vai ser sitiada e vão acontecer coisas terríveis lá em Jerusalém. Por isso, Jesus diz, ai das que estiverem grávidas. Por isso, Jesus aconselha aos judeus que fujam. Esses conselhos aqui são para os judeus que moram em Jerusalém, né? Bom, então, esse é o período que se chama Grande Tribulação. Não vou aprofundar muito mais isso aqui agora não, senão a gente não consegue avançar, tá? Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês fazem as perguntas. Agora nós vamos para o 4º momento, que vem depois da Grande Tribulação. Ó, já estamos acelerando para a volta do Senhor. Aqui tem, que eu pulei esse slide. Então, sinais e acontecimentos durante a grande tribulação. Jerusalém será sitiada, abominável da desolação, profetizada por Daniel, é a manifestação do anticristo. O templo será profanado, haverá grande tribulação, como nunca antes nem depois. Os judeus serão mortos e levados cativos para todas as nações, os cristãos pelo mundo todo serão perseguidos. E advertência. Haverá, novamente Jesus adverte, de falsos cristos e falsos profetas. O tempo todo, Jesus advertindo a gente. A 4ª etapa é apenas o versículo 29. O 4º momento. Aí algum dos discípulos, aí algum dos irmãos pode ler, por favor? Versículo 29. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém. Era só o 29, o 30 era logo em seguida, mas não tem problema. Eu também me entusiasmo quando falo desse assunto, e... não consigo parar também. Que diz o versículo 29? O versículo 29
ele fala de grandes sinais no céu, certo? Espera aí que eu me atrapalho. Aqui. Eu chamo esse período de o sol escurece e os poderes do céu são abalados. Então, vão acontecer novamente, aquela grande tribulação, e quando cerca Jerusalém é um sinal marcante, porque ninguém vai se confundir, e inconfundível, e esses sinais também são inconfundíveis. Por quê? Porque são tamanhos cataclismos que ninguém vai deixar de ver. O sol escurecer, ninguém vai deixar de ver. A lua escurecer, ninguém. As estrelas caindo do firmamento seriam meteoros caindo sobre a terra, estrelas cadentes, mares revoltos, nações em angústia e perplexidade e poderes do céu abalados. Então, estes sinais notórios antecedem o aparecimento do sinal do Filho do Homem. Então, o quarto momento, o sol escurece, os poderes do céu são abalados. Vamos dar uma paradinha aqui e fazer uma catequese? Vocês falam, mesmo com o microfone fechado, vocês repetem aí os 4 momentos. Vamos falando assim, eu falo e vocês repetem. Primeiro momento, deixa eu abrir aqui a telinha para eu ver vocês todos. Aqui. Então, primeiro momento, vamos lá? Ainda não é o fim. Vocês. Ainda não é o fim. Segundo momento, princípio das dores. Bora? Princípio das dores. Terceiro momento que vem, a grande tribulação. A grande tribulação. Quarto momento, o sol escurece e os poderes dos céus são abalados. Vamos lá? O sol escurece e os poderes dos céus abalados. Amém. Então, isso, vocês vão ver que esse ensino de Jesus é muito simples. Qualquer discípulo pode saber ele de memória. E nós podemos explicar, vocês vão ver que esses momentos aqui já trazem muito entendimento de muita coisa. Trazem muitos sinais e já corrigem até coisas que tem por aí faladas erradas. Depois eu vou mencionar isso, tá bom? Então, 4 momentos. Agora vamos para o 5º momento. É o versículo 30 agora. Alguém pode ler... A minha amiga já leu antes, mas a gente lê de novo agora. Mateus 24, 30. Esse todo mundo sabe de cor. Vamos falar juntos. Então, aparecerá no céu... Pode ler um de vocês. E todos O os sinal povos do da Filho terra do Todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus com poder e muita glória. Aleluia! Esse finalmente é o momento que a gente espera. Yes! Jesus vem neste momento, meus amigos. Aparece primeiro no céu. Ele não pisa na terra neste momento. Aparece no céu o seu sinal. Eu imagino assim, até agora, tudo que eu falei é o que está escrito aí na Bíblia. Agora eu vou falar uma coisinha que é da minha imaginação, certo? Eu imagino que vai ser como uma estrela se aproximando da Terra. Os povos primeiro não vão entender o que é isso que está se aproximando. São extraterrestres que estão vindo tomar a Terra? Que é isso? Mas nós vamos saber que é Jesus vindo com seus anjos. E vai aparecer o sinal do Filho do Homem lá. E todos os povos da Terra vão ver. É um sinal visível a toda a Terra. Ninguém vai deixar de ver. Então, este é mais um sinal marcante, certo? Como ele vem? Vem com poder e glória. E os povos se lamentarão e os discípulos se regozijarão porque sua redenção se aproxima. Então, 5º momento, sinal do Filho do Homem. E agora, o 6º momento é o versículo 31. Algum de vocês pode ler? A gente conhece bem o 30, mas a gente lê pouco os outros.
O Marcos andou até reclamando, diz, todo mundo sabe o versículo 30, mas não sabe nem o que vem antes, no 29, e nem o que vem depois, no 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Este é o arrebatamento, meus amigos. Jesus envia seus anjos a reunir todos os santos de toda a terra. Na verdade, a gente não vai ter tempo para ler hoje também, mas os apóstolos, o apóstolo Paulo, nas cartas apostólicas, ele detalha um pouquinho mais esse momento. Ele diz que toca a trombeta. Bom, tem primeiro a voz do Senhor, que dá a palavra de ordem, depois ressoa a trombeta no céu. Então, Jesus vem e primeiro ocorre a ressurreição de todos os cristãos da história. E também os que eram antes de Cristo, mas creram em Deus, como Moisés, Abraão, todos esses que, pela fé, foram salvos, eles vão ressuscitar primeiro que nós, hein? Que estivermos vivos. Paulo deixa claro isso. Eles vão ressuscitar, vão receber novos corpos neste momento e vão ao encontro de Jesus nas nuvens. E depois, em seguida, nós, os que estivermos vivos, eu já estou contando que eu e você vamos estar vivos ainda aqui na Terra, viu? A gente vai ser transformado, vamos receber novos corpos, corpos semelhantes aos de Jesus. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou falando assim sem mostrar os textos bíblicos, mas tem textos bíblicos que falam tudo isso, tá bom? É porque hoje não vai dar para ver tudo. Mas aí eu vou contando para vocês. Nós vamos receber novos corpos, semelhantes aos de Jesus. Corpos sem pecado. A nossa salvação vai ser completada nesse dia. Então, nós vamos receber novos corpos e vamos ao encontro de Jesus nas nuvens também. Então, este é este sexto momento do ensino de Jesus. Na verdade, Jesus para aqui. Eu creio que isto era o que ele considerava naquele momento importante falar para os discípulos, para que eles estivessem preparados para a volta dele. Agora, depois eu vou mostrar algumas coisas que ainda vêm depois disto, que a gente encontra nas cartas apostólicas e em Apocalipse. Mas o ensino de Jesus são esses 6 pontos aqui, certo? Vamos fazer de novo uma catequese? Opa, passei. Vamos fazer de novo uma catequese agora com os 6 pontos. Agora, um de vocês vai fazer a catequese com os outros. Aí, um de vocês fala, dá um tempinho e a gente repete. Aí, ele fala o segundo ponto, dá um tempinho e a gente repete. Os 6 pontos. Vou desativar meu microfone e eu vou repetir baixinho aqui também. Felipe, você puxa aí a catequese do primeiro ponto. Eu vou indicando aí cada um dos rapazes para puxar aí o ponto da catequese. Fiquem atentos aí, rapazes. Felipe, você fala e a gente acompanha você aí. Certo. Todos os 6? Você faz o primeiro. Você faz o primeiro ponto. E vamos fazer assim, olha. Vamos fazer assim, ó. A gente pode abrir o áudio agora e a gente diz todo mundo junto, mesmo que tenha um atrasozinho na fala, mas a gente fala todo mundo junto. Começando por Felipe. Vai lá, Felipe, você nos conduz aí. Primeiro ponto. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Sim. Amém. Lucas, segundo ponto. Segundo ponto. Princípio das dores. Princípio das dores. Muito bem. Lucas Farias, terceiro ponto. Grande tribulação. Grande tribulação. Muito bem. João Guilherme, 4 pontos. O sol escurece e os poderes dos céus são abalados.
O sol, O sol escurece, escurece, os poderes do céu são abalados. Bem, Tarso. O sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. homem. O sinal do Filho do Homem. Maravilha. Deixa eu ver quem está mais aqui. Mateus. A reunião dos escolhidos. A reunião dos escolhidos. Amém. Amém. Show de bola. Então, ó, todo mundo catequizado. Já vou aproveitar para mostrar para vocês uma das coisas. Isto parece muito simples, mas é muito importante. Vou dizer uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um dos ensinos que não... Vocês vão ver que pela internet aí, eu desrecomendo, inclusive, vocês tomarem por referência, especialmente sobre esse assunto. Aliás, quase assunto nenhum está muito correto bíblico por aí. Mas esse assunto, a maior parte do ensino que tem na internet, ele está equivocado. Por quê? Ele é um tipo de abordagem que se chama pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavrinha, mas vão acabar ouvindo uma hora dessa. O que é pré-tribulacionismo? Pré quer dizer antes da tribulação. É gente que ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ó, temos aqui a grande tribulação e eles ensinam que o arrebatamento vai ocorrer aqui, ó, antes da grande tribulação vai ocorrer a reunião dos escolhidos. Então, já por aqui, só por esse ensino de Jesus, esses 6 pontos, a gente já vê que não está correto esse ensino, certo? O arrebatamento ocorre depois da grande tribulação. Então, essas pessoas que dizem que ocorre antes, eles dizem assim, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isto está errado. Há muitos textos, aqui a gente não tem tempo para aprofundar agora com vocês, mas muitos textos mostram que a igreja passa pela grande tribulação, sim. Além disso, Paulo fala com toda clareza, diz assim, olha, a vinda do Senhor e nossa união com Ele não acontecerá sem que primeiro venha o homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, primeiro vem o anticristo, vem a grande tribulação, vem o sol escurece, os poderes dos céus são abalados, aparece o sinal do Filho do Homem no céu e só depois vem o arrebatamento. Então, apenas com esses 6 pontinhos aqui do ensino de Jesus, você já pode expor para alguém que venha falar com você que o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, dizendo, não está correto, não. Até aquele filme famoso, Deixados para Trás, ele, nesse aspecto, não está correto, porque ele bota os cristãos sendo arrebatados antes da manifestação do anticristo. Isso não está correto. E aí eles, nem vou aprofundar aqui, mas eles complicam tanto, que aí depois eles dizem que surge uma outra igreja durante a tribulação. Ora, Jesus falou que a primeira ressurreição já aconteceu ali na vinda dele. Então, e a Bíblia diz que bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, eles já complicam, eles têm que inventar mais outra ressurreição depois. Então, vai uma série de enganos. Eu não vou aprofundar para não complicar aqui com vocês, tá? Mas só um exemplo aqui. Agora, por fim, para terminar, eu vou fazer aqui um resumo aqui. Na verdade, o ponto mais importante, isto aqui é a cronologia, certo? Já tem aqui algumas advertências. Mas o ponto mais importante é que Jesus quer preparar a igreja. Então, na verdade, Jesus não quer satisfazer as nossas curiosidades, ele quer nos preparar.
Então, eu aqui separei aqui 3 advertências muito importantes que nós já mencionamos e depois 3 parábolas que nós não lemos, não vamos poder ler hoje, mas elas também são muito importantes para vocês estudarem depois, tá? Tio Marco já falou sobre elas aí. As 3 advertências para a gente estar atento. Jesus avisou de falsos cristos e falsos profetas. Então, ninguém se engane. Segunda advertência para a gente tomar cuidado. Jesus advertiu de esfriamento do amor. Então, nenhum de nós descuida aí o teu coração, não, viu? Para que o amor não esfrie no teu coração. Nem o amor por Deus, nem o amor pelo próximo. As pessoas hoje estão cada vez mais egoístas e individualistas, se afastando através das redes sociais. As redes sociais parece que ajuda, mas ela atrapalha, na verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente acaba se isolando e deixando de amar uns aos outros. Então, cuidado. As redes sociais, elas também esfriam o amor. E a terceira advertência de Jesus, que a gente tem que estar preparado e fortão, é a perseguição aos cristãos. Temos que estar preparados, firmes e dispostos a morrer por amor a Cristo. Amém? E as 3 parábolas de preparo da igreja são essas 3 que eu botei aqui, tá? É a parábola das 10 virgens, eu não botei a referência, mas está em Mateus 25. Tem a parábola a parábola das bodas, que ela está em Mateus 22. E está a parábola dos talentos, que também está em Mateus 25. Todas estão aqui perto de Mateus 24. Então, a gente não vai estudar agora essas parábolas, mas lembrem, nas 10 virgens, vocês lembram da história? Havia 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. O noivo demorou e foi acabando o azeite das lâmpadas delas, das 5 nécias. E as 5 prudentes tinham guardado o azeite. A gente não vai agora estudar o que isso significa, mas isso tem a ver com você estar preparado e ter uma vida forte no Senhor. Esse guardar o azeite. Por quê? Porque se o noivo tarda, se o noivo demora, você vai permanecer firme e preparado para essa demora. A outra coisa que também a gente aprende lá na parábola das virgens é ter a mesma atitude que uma noiva tem para o casamento. Tem um desejo muito grande que seu noivo venha. Então, nós temos que cultivar no nosso coração também esse desejo pela vinda de Jesus. Amar a volta do Senhor. Então, na parábola das virgens, a gente vê a necessidade de amar, expectativa pelo noivo, amar a vinda do Senhor e ter expectativa, e a necessidade de guardar azeite na nossa vasilha. Ter uma vida no Senhor cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor e forte. Tá bom? Uma vida abundante. Na parábola das bodas, não sei se vocês lembram, era um casamento do filho de um rei, e primeiro ele tinha chamado uns convidados, que outra hora eu explico quem são. Depois ele chamou outros convidados, porque os primeiros não quiseram ir. Quando ele chamou os outros, tinha um convidado que não estava com as vestes nupciais, com as vestes dignas. E ele mandou botar para fora aquele convidado. O que é essa advertência? As vestes, ao longo da Bíblia, em Apocalipse, Apocalipse fala que estejam as vestes brancas. Ela tem a ver com a nossa vida. Em Apocalipse diz que são os atos de justiça. A gente andar com a vida reta, sem pecado. Então, esta parábola das bodas, ela nos indica que no nosso preparo a gente viva uma vida santa. Ela aponta para a santificação. Aqueles que não estiverem com suas vestes dignas, brancas, limpas,
esses não vão participar das bodas. Então, estudemos, prestemos atenção. O interesse de Jesus é preparar cada um de vocês. Jesus quer cada um de nós lá, naquele dia com ele. E, por fim, a parábola dos talentos. Vocês lembram qual é a parábola dos talentos? Um senhor viajou, entregou 5 talentos para um servo, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. E, quando ele voltou, ele pediu contas àqueles servos. E o que tinha 5 talentos, rendeu mais 5. O que tinha 2, rendeu mais 2. E entregou de volta para o seu senhor. E o que tinha 1, enterrou. E o seu senhor ali o repreende severamente e também o põe para fora. O que quer dizer isso? Os talentos que Jesus te dá é tudo, os dons, as virtudes que o Senhor dá a cada um de nós. E Ele espera que a gente produza frutos. Então, a parábola dos talentos nos aponta para que a gente seja frutífero. E na volta do Senhor a gente apresente os frutos a Ele. Então, são 3 parábolas também de preparo e advertência para a igreja. Uma é a expectativa e azeite na vasilha, outras são as vestes dignas e outros são os frutos. Tá bom? Não, é muito corrido, não dá tempo de tratar tudo, mas vocês vão guardando tudo isso no coração aí de vocês, tá bem? Por fim, antes de abrir para a pergunta, só vou dar um spoiler de Apocalipse para vocês. Não sei quem gosta de Apocalipse. Acho que a maioria aí nem lê, né? Podem contar aí. A maioria nem passa, acha Apocalipse esquisito demais, nem vai lá, não é? Mas tem muitas promessas de bênção para quem lê, ouve e guarda o que está lá em Apocalipse. Então, aos pouquinhos, mas não se começa por lá. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que vem depois. Ó. Aqui está o ensino de Jesus. Agora eu vou passar, Jato. Vocês já viram Apocalipse em 3 minutos? Aí vai Apocalipse em 3 minutos para vocês. Ó, capítulos de 1 a 5. Agora, prestem atenção. Quem perder agora um pedacinho vai voar, porque eu vou passar rápido. Os 3 primeiros capítulos, Apocalipse traz cartas para 7 igrejas na Ásia. Eu estou já indo. E nessas cartas traz alguns elogios, traz algumas advertências e traz algumas reprovações. Será que eu estou na mão? Tem alguém que entrou comigo. Tem alguém com o áudio aberto aí. Fecha o áudio aí, queridão. Alguém está com o áudio aberto aí? Já deu. Então, capítulo de 1 a 3, as cartas às 7 igrejas da Ásia são muito importantes. Elas são cartas que trazem também palavras para preparar a igreja hoje. Depois do capítulo 4 e 5, é uma visão do céu. Se alguém que tem curiosidade quer dar uma olhadinha, uma janela aberta lá no céu, como é que as coisas acontecem lá no céu, leia os capítulos 4 e 5. Tem lá o trono de Deus, os anjos adorando o Senhor, os 24 anciãos, e depois aparece o Cordeiro, aparece Jesus lá, e um livro que ele vai abrir os selos dele. Então, capítulo 4 e 5 eu chamo assim, é uma janela olhando, dando uma olhadinha lá no céu. O Senhor nos dá essa oportunidade, tá bom? Depois aí começa, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, começa a abrir os selos. Então, vai vir uma sequência de 7 selos, do capítulo 6 ao 16. Vai vir 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira, ou flagelos, certo? São acontecimentos que começam da vinda do Senhor. Vocês vão ver, quando vocês lerem, que os 4 primeiros selos, eles se encaixam muito bem com o que Jesus fala no princípio das dores. Por isso que eu botei aqui os 4 selos embaixo do princípio das dores, ó.
Depois vem o quinto selo, que são os mártires, se encaixa muito bem com a grande tribulação. Aí, quando vem a grande tribulação, inicia a manifestação do anticristo. Então, vai ter capítulos lá, especialmente capítulo 11, 12 e 13, vão detalhar os 3 anos e meio do anticristo aqui na Terra. Vai falar sobre a besta, são 3 anos e meio, 42 meses, que são 3 anos e meio. Vai falar de Jerusalém ocupada, vai falar de 2 testemunhas que profetizam durante esses 3 anos e meio, vai falar de uma mulher e um dragão, e o Senhor protege essa mulher durante os 3 anos e meio. Não vou falar nada disso para vocês hoje, viu? Depois vem o sexto selo. O sexto selo, ele se aproxima muito ao versículo 29 de Mateus. O sol escurece e os poderes do céu são abalados. Você vai ver que é muito parecido. E as trombetas também, que vem aí, são muito semelhantes aos mesmos cataclismos, de estrelas caindo do firmamento, terremotos, grandes terremotos. Não aparece claramente o momento do arrebatamento, mas é mais ou menos por ali. Aí vocês vão ver que vai aparecer as bodas do Cordeiro. É a hora que a igreja se casa com Jesus no céu. Mas, enquanto isso, aqui na terra, a gente se une com Jesus no céu, mas aqui na terra ainda vem taças da ira, mais flagelos, mais juízos, são juízos de Deus sobre a terra. Aí a gente se casa com Jesus no céu e nós vamos vir com ele. Esta parte Jesus não falou para os discípulos, mas Apocalipse traz para a gente. Vocês vejam, esses 6 primeiros momentos estão lá em... Os discípulos trouxeram nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas João não falou sobre isso. João escreveu tudo isso lá em Apocalipse. Então, em Apocalipse, João trouxe mais coisa que ele viu. Então, agora vem a queda da grande Babilônia, que eu não vou falar para vocês aí quem é. E, finalmente, o Senhor vem. Aí, agora, a coisa boa. E nós já vimos com ele. Apocalipse 19 fala sobre a vinda do Senhor chegando sobre a terra. Ele vem e destrói o anticristo, e destrói todos os exércitos que estavam com o anticristo. Uma batalha que é conhecida como Armagedon. Ele destrói a todos, e ele vem e estabelece um reinado de 1000 anos. Jesus vem para reinar sobre a terra, um reinado de justiça, de paz sobre a terra. E nós, os santos, vamos reinar com ele. Tudo isso está escrito lá, viu? Se vocês depois forem ler, não estou inventando, não. Eu não estou citando nada aqui que é especulação, não. Tudo estou procurando usar só os textos bíblicos mesmo. Só não dá tempo hoje para a gente ver tudo. Satanás é preso durante esse reinado milenar. Satanás não é destruído ainda. No final dos 1000 anos, Satanás é solto e ainda seduz as nações para brigarem contra Jesus, que está reinando, e contra os santos que estão reinando. É uma batalha que é conhecida como Gog e Magog, que são 2 reis. Só que essa batalha nem acontece, desce fogo no céu, destrói a todos, a terra e o céu são destruídos, e aí vai ocorrer a segunda ressurreição. A primeira é a dos santos, a segunda é a dos ímpios. Os ímpios vão ressuscitar também. E os ímpios vão ressuscitar e vão receber corpos para serem julgados e lançados depois em condenação eterna, no castigo eterno. Então, vai acontecer aqui nesse momento a ressurreição dos demais. A Bíblia diz assim, dos grandes e pequenos e todos os mortos da história da humanidade. Vai vir o juízo, que a Bíblia chama o trono branco, Jesus vai estar lá julgando. E, por fim, vem a eternidade. Na eternidade, a gente vê 2 destinos. Um é o nosso, a Nova Jerusalém. É a igreja.
João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva. Então, é a igreja, é o lugar que você e eu vamos estar lá. E depois haverá também o castigo eterno na eternidade. Por isso, haverá um outro destino na eternidade também para aqueles que escolherem não seguir a Cristo. Amém? Jesus vem, vai vencer, vai julgar e vai nos receber. E vai enxugar nossas lágrimas e nós vamos viver com Ele para sempre. Amém? Aleluia! Aleluia! Foi um panorama rapidinho aí. Sensacional, B. Olha, diante desse spoiler aí, eu não vou nem consultar aqui a galera, porque alguns já me falaram do pessoal aqui no reservado. Eu não vou nem consultar a galera, porque essa galera gosta de assistir série que tem temporadas, né? Então você trouxe a primeira temporada aí com 6 episódios e deixou a gente no gostinho dessa segunda temporada aí da Apocalipse. Então você deu um spoiler, tá? Você deu um spoiler, eu estou com vontade de pegar Apocalipse para reler. Então, o desafio que eu vou trazer para essa galera esse mês que a gente está falando de destino, está olhando para a eternidade, está enchendo o coração de esperança, viu, turma? O desafio a partir de hoje é lermos Apocalipse, tá? Um capítulo por dia, tá? E vamos reler, todos os dias a gente vai ler Mateus 24, tá? Todo dia você vai fazer uma leitura de Mateus 24. Eu saí da tela aqui porque está entrando uma ligação aqui para mim, mas eu não vou atender, não. Então, todo dia a gente vai ler, a partir de amanhã, Mateus 24. Hoje a gente já leu aqui juntos. Então, a partir de amanhã, todo dia a gente vai ler Mateus 24 e um capítulo de Apocalipse. Então, ao final, daqui até o dia 27, que é a última sexta, a gente vai ter lido Mateus 24 muitas vezes e vamos poder encher o nosso coração dessas verdades que a gente ouviu. Quem sabe praticamente memorizar Mateus 24. Quem sabe aí a gente se desafia a memorizar Mateus 24, esse trecho aí do 3 ao 31, tá? Topa, Sara Gabriele? Hein? Encara aí, Felipe, o desafio. A partir de amanhã, todos estaremos lendo Mateus 24 e um capítulo de Apocalipse. Então, daqui até o dia 27, a gente vai ter lido o Apocalipse todo e Mateus 24 várias vezes. E vai ficar aqui um convite para o tio Benito voltar aqui no dia 27, se ele puder e quiser, para falar sobre o Apocalipse. Aí a gente vai ter lido, aí a gente vai ter meditado, já teve esse spoilerzinho dele aí, quem anotou, tá gravado, você pode pegar depois essa imagem aí, eu posso passar para vocês vão ler, meditar, anotar, rascunhar perguntas, dúvidas, e aí ele volta aqui no dia 27 para fechar o mês de novembro, fechar nosso ano do Quarentim, falando sobre o destino, agora enfocando em Apocalipse. Topa o desafio? Topa, Amanda? Alana, a partir de amanhã, todo mundo lendo Mateus 24, tá? Se possível, todo dia, Mateus 24. E algum capítulo de Apocalipse. No dia que vocês estiverem juntos no grupo de oração, pode usar ali, o Lucas, 3 minutinhos ou 5, você lê o capítulo de Apocalipse junto com a turma. No encontro de oração, não leva mais do que 3 minutos para você ler um capítulo, 5 minutos. Vocês podem ler juntos esse capítulo, inclusive. Ou de Mateus 24, ou de Apocalipse, vocês podem ler juntos. Topam aí o desafio? Aí semana que vem tá junto, depois vem o Rito Kleber, e final do mês, dia 27, se tio Benito, eu estou perguntando ele aqui agora, ele vai me responder depois aqui no pessoal se ele pode, se ele está livre. Ele volta para falar sobre essa volta de Cristo no olhar de Apocalipse. Ok? Bom demais. Vamos abrir agora para vocês perguntarem, poderem perguntar, participar, interagir. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que foi muito rico, esse ensino, muito rico. A gente já tem recebido isso de Marcos. Benito é uma pessoa que também tem meditado, estudado muito esse assunto, é algo que arde no coração dele. E se a palavra de Jesus já é tão clara, como a gente viu hoje em Mateus 24, tio Benito ainda fez uma palavra clara ficar simples e didática, porque ele arrumou de uma forma que a gente pôde ver aquilo em 6 momentos. Então dá para memorizar, dá para ter isso muito claro para a gente, tá? Para a gente poder reconhecer esses momentos, mas para a gente poder também transmitir para outros, ensinar para outros. Então foi de uma simplicidade, uma clareza do Espírito Santo mesmo. E aí, com isso, eu trago um alerta para vocês. Vocês são uma geração que cresceram assim, com um brinquedo do lado, uma mamadeira, um brinquedo, e alguns com celular muito cedo, o celular do pai, depois tiveram o celular. Hoje usam rede social, né? Tem que estudar, estão tendo aula, estudo, prova, tudo pelas redes sociais. Então, a gente tem muita facilidade de achar qualquer coisa na internet. E tem gente curiosa que fica fuçando atrás de coisas, né? De assuntos bíblicos. Então, o tio Benito trouxe uma palavra de advertência que eu creio que seja uma recomendação para vocês.
Não fiquem fuçando, catando nenhum tipo de assunto bíblico sem você ouvir seus pais, sem ouvir seus discipuladores, seus líderes, seus pastores. Não sai por aí fuçando, porque tem um pastor da moda pregando e gravando vídeos, está bombando, muita gente assistindo, muito like, muita curtida, e você vai lá ouvir uma palavra dessa. Porque depois que entra um engano, uma confusão, para tirar é mais difícil. Então, a ideia é que você fique com o ensino de Jesus e dos apóstolos, com o ensino dos nossos pastores. Tá? Você tem tudo na palavra aqui. Você vai para a palavra, tem muito material nosso escrito e agora gravado. Esse ano houve muita ministração de Marcos, houve ensino de Benito aqui para a gente também. Então, nós temos um arsenal, um depósito muito grande que a gente pode usar. Não precisa sair catando esse assunto, porque tem muita coisa confusa e... Olha a advertência de Jesus, falsos profetas, falsos ensinos. Então, tem gente que vai ensinar errado porque não sabe interpretar a palavra. Tá? Mas tem gente que vai ensinar errado para confundir o povo de Deus, os filhos de Deus, os eleitos, se possível, os eleitos. Então, não saiam por aí catando nenhum tipo de assunto bíblico, viu, Lucas? Então, esses grupos que estão aí reunidos, conversando sobre origem, propósito, identidade, vocês não vão sair por aí pela internet buscando esses temas. Não precisa. Vocês vão para a palavra, vocês vão para o ensino dos pastores, vocês vão para os encontros aqui que a gente gravou. Esse é o material que vocês vão usar, que é um material confiável. Amém? Então não saiam por aí catando coisa de escatologia, nada disso, tá? Em nome de Jesus. Perguntas? Pode ser no bate-papo, pode ser no áudio. Pode abrir o áudio e perguntar. Aproveita, tio Benito aí. Perguntas sobre esse tema e, mais especificamente, vamos voltar as perguntas para esses 6 momentos do ensino de Cristo. As perguntas de Apocalipse a gente deixa para o dia 27, se ele estiver aqui com a gente. Vamos tentar ficar naquilo que foi a concentração maior do ensino aí. Perguntas e dúvidas? Sará, Aline, vamos lá, cadê as perguntas? Ou então ficaram com a indigestão. Foi muito claro, B. Foi muito simples, claro, didático. Ó, alguém botou aqui... alguém disse que tem uma pergunta, mas acho que se encaixa mais no dia 27. Ok, eu não quero abrir muito, tá? Para Apocalipse não, tá? Ainda hoje. Alguém está me perguntando aqui... não, lançaram no geral. Queria saber se o fim do tempo da graça é na chegada do anticristo. Não sei o que é que quem perguntou está querendo dizer com esse tempo da graça. O que é que você entende por esse tempo da graça? Não sei se B tem alguma resposta simples sobre isso. O fim do tempo da graça é com a chegada do anticristo. Eu não me lembro de B ter usado essa expressão tempo da graça aqui, mas tem alguma coisa referida no... Não. O que tem sobre esse assunto é o tempo dos gentios. Certo? Não sei se é isso que a pessoa está perguntando. Jesus diz assim, que até que se completem o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Na verdade, o tempo dos gentios é o tempo que começou a oportunidade do evangelho chegar aos gentios, que não são judeus. O tempo dos gentios começou na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio, ele abriu a porta, a oportunidade de salvação para os gentios. E nós estamos vivendo esse tempo dos gentios. E o tempo dos gentios vai terminar e se completar na segunda vinda dele. E é por isso ele diz que até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém vai ser pisada por eles. Porque é no finzinho do governo do anticristo, durante 3 anos e meio, Jerusalém vai ser dominada pelo anticristo e seu povo, né? Então, não sei se é isso que perguntou, mas o tempo da graça não sei bem o que... Não é uma expressão bíblica comum. Boa, B. Outras perguntas? Entendeu, Mari? Ela está dizendo que entendeu, B. Ótimo. O que mais? Olha, o grupo do Destino, a chance é essa de tirar suas dúvidas. Se vocês não perguntarem para Benito e o Lucas, eu vou perguntar para você aí na praça.
quando vocês apresentarem, eu vou perguntar para vocês, vou apertar vocês. A sua hora é essa. Eu vou fazer uma pergunta. Você escolhe para quem você manda a pergunta. Tá. Jesus diz que vem como ladrão, de surpresa. E, afinal, a vinda de Jesus vai ser, assim, uma surpresa completa, a qualquer dia, a qualquer momento, ou vai haver sinais que nos permitem perceber a proximidade dessa vinda? O que vocês acham? Vou lançar para Luca Barros essa pergunta aí, Luca Barros. Apertei você, né? Para apertar com a pergunta, tinha que ser meu filho. Não vou apertar o filho dos outros, né? Hein, Luca? Se vira aí. Pera, repete só para eu já pensar agora, reformulando, que eu sou espectador. Repetir a pergunta? É isso? Isso, repetir a pergunta. Pode ser Luca, pode ser outro. Eu estou brincando, viu, filho? Pode ser outro também, que se quiser completar a pergunta. Diga aí, B, a pergunta. Então, eu vou complicar mais ainda a pergunta, tá? Mateus 24, agora nós vamos ler o versículo 42. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Depois, vou ler um outro texto aqui com vocês, que está em Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui o versículo agora. Aqui, capítulo 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, diz que vem como ladrão, tanto Jesus como Paulo diz. Então, a pergunta é a seguinte: é iminente, vem a qualquer hora como ladrão, pode vir amanhã Jesus? Ou haverá sinais que indicarão a proximidade da vinda do Senhor? Eu acho, tio, já que eu fui escolhido, né, pela roleta aí, nem um pouco parcial, eu acho que ele não pode vir, por exemplo, amanhã, porque ainda faltam muitos sinais, então tem muitos outros textos que ainda não se concretizaram. Agora, eu acho que depois que todos os sinais tiverem acontecido, todos os sinais que faltam, você não vai saber bem o horário exato, o dia exato, a hora, né? O segundo. Eu acho que ele vai vir de surpresa. Mas eu acho que você tinha comentado algo isso. Nessa segunda você não repetiu isso. Se a gente ia ser pego de surpresa, eu acho que não, porque quem estiver vigiando não vai ser pego de surpresa, por mais que venha de surpresa. Então, isso seria a minha resposta que eu daria. Está boa a resposta. Alguém quer completar a resposta? E já botaram uma coisa boa aí também, que eu vi num comentário aqui, alguém. Eu digo que quem vai ficar surpreso é quem não sabe de nada, né? Quem não conhece o Senhor, quem nunca leu Apocalipse, quem nunca meditou sobre esse assunto. Por isso que todos os pastores têm colocado essa importância, né? Da gente saber de tudo que vai acontecer para a gente estar preparado e receber o Senhor. Amém. Eu vou dar um exemplo que eu acho que se encaixa nisso. É um exemplo, tá? Nestes dias, teve um irmão
que iba nos a visitar aqui em casa. Aí ele não sabia onde a gente morava nem nada disso. Aí ele ficava mandando mensagem, tudo isso, avisando, como que eu tô perto, eu tô no Uber e assim. Então, o Senhor, ele vai mandar sinais assim, como que eu tô perto, vários sinais, mas assim, ele não fala a que hora ou quando ele vai chegar, entendeu? A gente pode ficar assim como de surpresa, como que, uau, você chegou aqui, meu Deus! Então, por exemplo, teve uma vez que a gente estava convidando algumas pessoas aqui e as pessoas, a família, ficou em outra parte do condomínio. Aí a gente teve que ir procurar por eles, porque eles estavam totalmente perdidos. Então, eu acho que a vinda do Senhor vai ser assim. Ele vai mandar um bocado de sinais para completar, né? E ao final, eu sei que ele vai vir, mas a gente não sabe o dia nem nada disso. Então, isso se encaixa, eu acho, com essa resposta. Sim. Está bem. Muito boa. As 3 respostas estão corretas, viu, meus lindos? Eu fiz essa pergunta porque também isso tem gente que às vezes faz essa pergunta. Diz assim, ora, se Jesus disse que vinha como ladrão e Paulo também diz, e vocês estão dizendo que vai ter sinais, como é que é isso? As respostas é mais ou menos como vocês disseram. Vai ser surpresa para os que não têm a Cristo. Então, por exemplo, o próprio texto que nós lemos, eu li de propósito. Ó, eu fiz com vocês algo que não se deve fazer nunca, que é ler o versículo puro, tirar ele da Bíblia, do contexto. Então, se vocês leem o capítulo todo, por exemplo, em Mateus 24, que a gente diz que leu aqui o versículo 42, Jesus antes diz assim, ó, no versículo 32, ele diz assim, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Então, a figura que Jesus diz assim, ó, naquela época de Jesus, as pessoas, para saber que o verão chegava, não tinham calendário, não tinham celular dizendo a data com precisão. Eles sabiam as estações pelos sintomas que eles viam, do sol, da chuva e das árvores. Aí eles sabiam, por exemplo, que quando a figueira ela perdia todas as folhas no inverno, e quando ia chegando perto do verão, ela brotava as folhas de novo. Aí Jesus está dizendo, ó, quando vocês veem esses sinais na figueira, vocês sabem que o verão está perto. E quando vocês verem esses sinais que eu estou falando para vocês, vocês sabem que a minha vinda está próxima. Então, e o texto que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, que nós lemos que vocês estão inteirados e que o dia do Senhor vem como ladrão, se você continua lendo, agora lá 1 Tessalonicenses 5, o versículo 4 diz exatamente isso que vocês estavam falando antes. Ó. Quem tiver com a Bíblia aí, leia o versículo 4 agora. Diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, está bem claro aqui. Para os ímpios, esse dia vai ser uma surpresa completa. Eles vão estar despreparados e vão ser pegos de surpresa. Mas aqueles que estão no Senhor, estão preparados, não vão ser pegos de surpresa. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Tá bom? Então, vai ser surpresa para alguns? Sim. Vai ser como ladrão para alguns? Sim. Agora, para outros, vamos estar já vendo sinais e vamos estar preparados. Isso também diferencia, né, Bê, a atitude e a reação desses 2 grupos de pessoas. Aqueles que tiverem distraídos, desapercebidos,
descuidados, não atentos aos sinais, não creem nessa volta, não estão nem aí para essa volta de Jesus, quando aparecer o sinal do Filho do Homem, esses aí vão ser pegos de surpresa, tá? Como se tivesse chegado um ladrão para eles, né? Pego de surpresa, e esses vão se lamentar, tá? Chorarão, se lamentarão, né? Porque o Senhor está voltando e eles aí vão ver concretizada a promessa, né? A profecia se cumprindo da volta do Senhor. E nós que estamos apercebidos, vigilantes, preparados, né? Enchendo nossa botija de azeite. Nós não vamos nos lamentar. Alguém aqui vai se lamentar? A gente vai exultar. A gente vai saltar de alegria, vai pular para tentar ver se ainda pega ele nos ares enquanto ele está descendo, se alcança ele primeiro. Então, esse é o nosso coração. Dos que estiverem atentos, vigilantes, apercebidos, exultação, alegria, gozo, regozijo. Aleluia. Dos que estiverem distraídos, vão ser pegos de surpresa como leão. Esses vão se lamentar. E, para isso, o Senhor está nos despertando como igreja. Todo esse tempo, especialmente nesse ano, onde alguns sinais foram muito fortes na humanidade, para alguns ficaram assustados, a gente ficou esperançoso. Alguns estão se lamentando que pode morrer, que o mundo pode acabar, a gente está jubilando porque o cronograma, a agenda de Deus está correndo, está mais perto de a gente encontrar nosso Senhor. Amém? Temos mais alguma perguntinha? 3 minutinhos mais. Não vamos cansar tio Benito, não, que ele vai voltar aqui, em nome de Jesus. B, eu te consultei assim, na frente de todo mundo, desculpe te constranger a resposta, depois você me responde do pessoal se você pode. Se não puder, eu ajeito a agenda. Eu posso, eu estou disponível, Dé. Eu só fiquei em dúvida, te confesso, que é o seguinte, Apocalipse, essa parte aqui é assim a comida mais acessível. Tá. Apocalipse já é um mocotó, já é um... Tá. Aí, não sei se não seria... Depois a gente pode avaliar melhor. Tá. Se, por exemplo, se estudar um pouco as cartas apostólicas, o que elas falam sobre a volta do Senhor. Boa. E até Daniel, a profecia de Daniel, pode também ser útil para os irmãos. Boa. Mas aí, poder botar eles para irem lendo Apocalipse, e você pode usar o tempo nesse dia para isso, cartas apostólicas, Daniel. A gente conversa, então, para a gente ver. Mas acho que o Apocalipse é bom eles lendo. Acho que é bom ir começando a comer um mocotó. Acho que sim. Também, né? E podemos passar Apocalipse. E as cartas vocês veem depois. Ok. Tá bom? Fica mantida a tarefa. Leitura de Mateus 24, de um capítulo de Apocalipse por dia, inclusive nos dias de oração. Mais alguma pergunta, queridos preciosos? Amanda gravou tudo direitinho aí.